Olá a todos, bom dia. Vocês não me conhecem, mas meu nome é Ana Luísa, eu sou estagiária do professor César esse semestre e vou dar a aula de hoje para vocês sobre cromossomos sexuais e herança ligada ao sexo. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho de cariótipo, que é o conjunto de cromossomos presentes em um indivíduo. O ser humano possui 46 cromossomos em suas células, e eles estão organizados aos pares. São 23 pares de cromossomos no total, sendo que 22 pares são chamados de cromossomos autossomos, que são cromossomos homólogos entre si e não atuam na determinação do sexo. Eles são todos enumerados de 1 a 22, são todos esses cromossomos aqui. E também tem um par de cromossomos sexuais, que determinam o sexo dos indivíduos, ou seja, eles possuem genes que vão atuar na determinação do sexo de uma pessoa. Então, um indivíduo do sexo feminino vai apresentar os 22 pares de cromossomos autossomos, mais um par de cromossomo X, enquanto que um indivíduo do sexo masculino vai apresentar também os 22 pares de autossomos, mais o seu par de cromossomos sexuais, só que agora é um X e um Y. Então, no ser humano, a mulher vai ter os cromossomos sexuais XX, que são homólogos, e o homem vai ter um par de cromossomos sexuais que são diferentes. Com isso, o indivíduo do sexo feminino vai produzir somente um tipo de gameta, no caso, ela vai produzir óvulos que carregam o cromossomo X, e os homens produzem espermatozoides que podem carregar tanto o cromossomo X como o Y. E isso acontece no sistema XY de determinação do sexo, que é o sistema presente no ser humano, mas também é presente em outros mamíferos, algumas espécies de insetos e peixes. Nesse caso, o indivíduo do sexo masculino determina o sexo da prole, porque é ele quem produz os dois tipos de gametas. Mas também existem outros sistemas de determinação do sexo na natureza, e um exemplo é o sistema ZW, que é presente em aves e também em alguns insetos. Porém, nesse caso, é a fêmea que produz os dois tipos de gameta e determina o sexo da prole. Então, depois de ver os cromossomos sexuais, a gente vai ver agora a herança ligada ao sexo, o que tem a ver com esses cromossomos. Então, a herança ligada ao sexo é determinada por genes presentes exclusivamente no cromossomo X. Então, nesse caso, como a mulher apresenta dois cromossomos X, ela vai ter dois alelos presentes no seu genoma, enquanto que o homem, que é XY, apresenta somente um alelo. Então, com isso, a mulher poderá ter 3 genótipos diferentes, enquanto que o homem terá apenas 2. Mas, para ficar mais fácil, vamos ver aqui esse exemplo fictício de um gene A presente no cromossomo X, que apresenta os alelos Azão, que é dominante, e Azinho recessivo. Então, a mulher, que é XX, poderá ter 3 opções de genótipos, que vão ser o Xazão Xazão, Xazão Xazinho e Xazinho Xazinho. E o homem, que só vai ter 2 opções, porque ele é XY, que vai ser Xazão Y ou Xazinho Y. Mas aí, o que isso significa? Na prática, a gente consegue perceber essa herança através de algumas doenças causadas por mutações nos genes do cromossomo X. Então, alguns exemplos são o daltonismo, que é a redução da capacidade de diferenciar algumas cores, e a hemofilia, que é uma doença que impede a coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem mutações em genes dos cromossomos sexuais, a frequência da doença na população é diferente entre homens e mulheres, justamente porque a mulher tem 2 cromossomos X e o homem só tem 1. E para a gente entender melhor como que isso funciona, a gente vai falar um pouco mais sobre o daltonismo. Então, o daltonismo é uma doença ligada ao sexo recessiva, ou seja, o indivíduo precisa carregar o alelo recessivo para ter a doença. E para representar o alelo do daltonismo, vamos utilizar a letra D e colocar ela acima do cromossomo sexual. Então, a gente vai usar Dzão para o alelo dominante, que é responsável pela visão normal, e o Dzinho para o alelo recessivo, que é responsável pela doença. Então, aqui, para as mulheres, elas podem ter 3 genótipos diferentes, que nem a gente viu no slide anterior. Então, como as mulheres carregam 2 alelos no seu genoma, elas precisam das 2 cópias do alelo recessivo para apresentarem a doença. Então, é mais difícil para as mulheres serem daltônicas. Então, aqui a gente pode ver que 1/3 das mulheres seriam daltônicas. Já o homem não. Ele carrega somente um alelo em seu genoma, então apenas uma cópia do alelo recessivo já é suficiente para que ele tenha doença.
Então, aqui, 50% dos homens têm o potencial de serem daltônicos. Então, por isso que a frequência de daltônicos na população é maior nos homens do que nas mulheres. Uma doença que ela é ligada ao sexo quer dizer que vai afetar uma proporção diferente de homens e mulheres na população. E se essa doença ela fosse causada por uma mutação presente em algum dos 22 cromossomos autossomos, essa doença iria afetar homens e mulheres na mesma proporção. Então, é isso que significa ser uma herança ligada ao sexo. Então, agora que a gente já viu um pouco dessa herança, vamos fazer alguns cruzamentos para ver a transmissão de um gene ligado ao sexo. Então, temos aqui um exemplo de uma mãe portadora do gene do daltonismo, o alelo D recessivo, mas ela tem a visão normal porque ela é heterozigota. E aqui nós temos um pai com a visão normal. Cada um deles vai produzir 2 tipos de gametas. A mulher produz XDzão e XDzinho, e o pai vai produzir XDzão ou Y. E depois de realizar o cruzamento, a gente vai ter 4 opções. O XDzão da mãe com o XDzão do pai, o XDzinho da mãe com o XDzão do pai, e aí nesse caso a filha vai ser portadora. Temos também o XDzão da mãe com o Y do pai e o XDzinho da mãe com o Y do pai. E aqui o filho vai ser doente. Então, a probabilidade de nascer uma criança doente desse cruzamento é de 25%. Temos um afetado entre 4 possibilidades. Porém, se eu quiser a probabilidade de nascer um filho do sexo masculino doente, essa proporção vai aumentar para 50%, porque nesse caso eu só vou ter 2 opções de filhos, e uma dessas opções nasceu afetado. Aqui temos um outro exemplo, só que dessa vez com uma mãe doente e com um pai com visão normal. Então, a mãe doente só vai produzir um tipo de gameta, que é o XDzinho, e o pai vai produzir XDzão e Y. Então, feito o cruzamento, nós temos que todas as meninas que nasceram serão portadoras, e todos os meninos que nascerem vão ser daltônicos. Então, quando a mãe é daltônica, todos os filhos do sexo masculino vão ser afetados, e as meninas vão ser portadoras. Então, essa foi a aula de hoje. Nós vimos o que são cromossomos sexuais e herança ligada ao sexo, e vimos também alguns exemplos de cruzamentos. E eu espero que vocês tenham gostado.